com vendas num quiosquinho de velas, num shopping de rodovia, onde tinha um quiosque bem pequenininho na entrada desse shopping, e eu vendia ali umas velas de morango, cravo, canela a R$12. A fé é a base de tudo, não tem como você dividir isso. Você empreender sem fé é loucura. Atenção empreendedora, você está prestes a acessar o lugar onde podemos falar abertamente sobre crescimento, negócios, sonhos, as dores e as realizações de empreender. Seja muito bem-vinda ao Ícones Podcast. Eu sou a Natana Lacerda. Já pega o seu cafezinho e vem aqui que você vai ter os melhores insights, vai acompanhar um bate-papo com mulheres que têm histórias reais e vão contar os seus segredos que as fizeram se tornar ou estar no caminho de virarem ícones de mercado. Se você ainda não está inscrita, já clica aqui e se inscreve no canal, já clica aqui no sininho para você ter as notificações e não perder nenhum vídeo. Compartilhe esse episódio com suas amigas empreendedoras e já deixa aqui nos comentários quem você quer ver aqui no Ícones Podcast. Lembrando que essa temporada tem o patrocínio do Hotel Gandini Tu. Hoje no Ícones Podcast nós estamos recebendo uma mulher que tem uma história de empreendedorismo muito inspiradora e você vai amar. Ela era vendedora de uma loja de móveis e hoje tem um império de móveis de vários níveis diferentes, com lojas em várias cidades do interior de São Paulo. E é uma mulher que me inspira, porque ela tem uma fé, ela acredita que vai dar certo de um jeito que é impossível e é corajosa e ousada. Eu apresento a vocês a Gislene Andrade, que é diretora da Store Home e de outras marcas também de imóveis. Gi, seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. Obrigada, Ana. Espero contribuir com todos que vão assistir. Assim como eu assisti vários que me impulsionaram, eu espero também poder impulsionar e encorajar as pessoas. Gi, empreender no Brasil é uma loucura, né? É uma loucura, precisa de muita coragem, muita fé. Me conta um pouco sobre esse alinhamento que você tem de fé e de empreender, porque eu conheço tua história, vocês vão conhecer, gente, a história da Gi é maravilhosa, mas eu vejo que a fé, ela embasa toda a sua jornada empreendedora. Há quantos anos você empreende? Faz 8 anos, 8 anos e alguns meses que eu empreendo, mas a fé é a base de tudo, não tem como você dividir isso. Você empreender sem fé é loucura, você não consegue. É necessário, é isso que te impulsiona, é isso que te... O meu alicerce é a fé. Sempre foi, antes mesmo de empreender, sempre foi e sempre será a minha fé. Hoje você tem quantas lojas? Hoje nós estamos com 4 lojas, em Porto Feliz, onde a gente iniciou, Boituva, Itu e Sorocaba. E essas lojas são lojas de móveis soltos, gente, móveis maravilhosos. Então tem tanto uma linha mais premium quanto outras linhas, né? Isso. Eu iniciei em Porto Feliz com uma linha, vamos dizer, de entrada. Não chega a ser uma linha de magazine, mas uma linha mais acessível, vamos dizer assim. E eu fui pegando gosto um pouco mais para o mercado de luxo. E aí eu trouxe outra linha que é para atender esse mercado. Porque na minha cabeça era assim, eu fazia 20 entregas no mês, eu queria fazer 10. Eu queria fazer 10 com lucro maior e trabalhar menos caminhão na rua, menos mão de obra, que está cada vez mais desafiador. Então eu fui entrando para esse meio aí, atender menos com mais qualidade, com mais lucro. E hoje a tua loja Conceito, que é a menina dos seus olhos, é a loja de Sorocaba? Sorocaba. Quantos e tu metros também? quadrados tem lá, Gi? 800, em volta Enorme. de 800. É. E em Boituva é 1.200. É uma Também loja são lojas bem grandes. espaçosa. Eu fui entendendo ali o que o mercado pedia também e fui expandindo. Eu falo que você empreender é ficar com as vistas, os olhos bem dilatados, porque o mercado vai te mostrando isso a todo tempo. E aí você precisa agir rápido, agir com coragem e agir rápido. Então hoje quem vê você, sabe, com todos esses negócios, atendendo tantos arquitetos, sendo uma das referências do interior, não imagina como é que você começou. Não. Conta um pouquinho o início da tua história. Você era vendedora, né? Isso. Eu comecei com vendas num quiosquinho de velas, num shopping de rodovia,
onde tinha um quiosque bem pequenininho na entrada desse shopping, e eu vendia ali umas velas de morango, cravo, canela, a R$ 12. E tinha umas luminárias bem grandes, assim, por R$ 7.000. E eu falava, não, quantas velinhas eu preciso vender para que eu tenha uma comissão melhor? Eu vou direto nessa luminária de 7.000, eu vou fazer de tudo para vender essa luminária. Se eu não conseguir, eu venho para a velinha menor, porque ali eu já estava visando a minha comissão, né, o meu ganho maior. E eu comecei ali a vender essas velas e pegar o gosto também por decoração, porque eram velas decorativas. E conversando com a minha patroa na época, eu tinha 15 anos, eu falei para ela, olha, esse lado aqui do shopping, esse quiosque, ele atende aos restaurantes, as pessoas que entram aqui nesses restaurantes. Por que você não abre no outro lado do shopping, na outra entrada, onde as pessoas utilizam o banheiro? E assim ela fez, ela foi crescendo. Então ali eu já fui vendo que eu também tinha ali dentro de mim algo empreendedor, ali dentro de mim já estava, e eu não sabia, né? Fiquei ali por uns 3 anos, casei com 18 anos, casei super nova. E ali ficou mais complicado, porque o horário de shopping é mais difícil, e principalmente de rodovia, não tinha ônibus. E aí eu saí e fui trabalhar numa loja de imóveis, onde eu fiquei por 9 anos, uma loja bem popular. Tinha, na época, 36 lojas, e eu fiquei ali por 9 anos, fui vendedora, fui gerente. E eu lembro que, na entrevista, uma das pessoas me fez essa pergunta, olha, um dos requisitos aqui para a contratação é experiência em vendas, mas de imóveis, e você vendia velas. E eu disse para ele assim, imagine você convencer o cliente a queimar o dinheiro dele. Era o que eu fazia, eu convenci ele a queimar o dinheiro dele, eu não vou convencer ele a comprar esse sofá. Então, a venda sempre esteve dentro de mim. Na própria entrevista, eu já estava me vendendo. Eu amo venda, eu respiro venda. E eu fui me destacando ali naquela empresa, saí, porque foi um ano onde eu tive muitas percas. Eu perdi a minha mãe, eu perdi o meu avô no mesmo ano, foram 2 meses, meu primo, meu tio, a cada 2 meses ia um da família. E eu precisei me retirar. E eu fui descansar minha mente, não quis saber de nada. Mas, ao mesmo tempo, eu tive uma conversa comigo. Eu falei, eu tenho 2 coisas. Ou eu me aprofundo numa depressão, eles foram, mas eu ainda tenho a minha vida, eu tenho a minha filha. Minha filha tinha, acho que 6 anos na época, hoje já tem 18. Ou eu vou fazer o que eu amo fazer, que é vender. Voltar para o mercado e vender. E aí eu fui trabalhar numa loja de colchão. Fiquei por uns 3 anos e pouco numa loja de colchão, aprendi a vender colchão, a lidar com sonhos ali também, né? E porque eu falo que a venda é você não vender, é você vender sonhos. E eu fiquei ali por um bom tempo, até que então eu tive a oportunidade de ter a minha loja. Então eu passei por 3 áreas, né? Eu vendi velas, eu vendi colchão, vendi imóveis de linha popular por um tempo. E sempre a venda, ela esteve nesse seu DNA? Foi natural para você? Natural, muito natural. Muito natural. Eu amo vendas. Eu falo que eu peço para Deus me permitir ter as minhas lojas e onde eu possa atender os meus clientes com mais idade, com bengala na mão. O meu desejo é estar ali sempre atendendo, porque você conhece muitas pessoas, você faz muitas amizades, você mexe não só com vendas e sonhos, mas você conecta com muitas pessoas boas. Eu fiz muitas amizades, eu tenho clientes hoje que são amigos nossos, que a gente frequenta a casa um de outro, assim como se fosse da família ou até mais do que da família. E isso você conseguiu vendendo, foi vendendo que você construiu tudo que você construiu, não é? Sim. Mas como é que foi esse espaço entre, eu sou CLT e vou abrir minha primeira loja? Como é que foi essa história? A loja de Itu, que hoje é nossa, meu marido trabalhou ali por um bom tempo, mais de 10 anos. E o patrão dele fez uma proposta para ele. Falou, olha, eu quero abrir uma sociedade com a Gi, ela é boa vendedora, ela tem o que eu não tenho, eu tenho dinheiro, eu tenho capital, mas eu não tenho a mão de obra. E ela é uma boa vendedora, acredito que ela quer abrir um negócio, mas também não tem aí o valor do dinheiro para investir. Então, eu quero propor uma sociedade. Mas eu disse não a ele, porque não eram os mesmos princípios. Eu sabia que não ia dar certo. Uma sociedade é um casamento, né? E hoje eu tenho meu marido como sócio e a gente se dá super bem. E eu acredito que aquela sociedade não daria certo com o patrão dele, porque a gente não tinha a mesma fé, a gente não tinha a mesma, não ia dar certo, eu já senti. Então, por mais que fosse um sonho meu ter uma loja e aquilo ali para mim seria uma oportunidade, afinal de contas eu não tenho dinheiro para abrir, ele vai
montar tudo e eu só vou vender, agora sendo minha. Eu disse não, porque eu sabia que não ia dar certo. Não queria começar assim. Um dia Deus ia preparar uma oportunidade aonde eu pudesse começar da maneira certa. E aí, dizendo não para ele, né, algum tempo, ele um dia falou, olha, então vamos fazer o seguinte, já que você não quer sociedade, vai ver um ponto que não seja em Itu, cidade vizinha, porque senão a gente vai ser concorrente, é o mesmo produto. Você vai vendendo e você vai me pagando, porque eu tô com meu estoque cheio e eu preciso voltar esse dinheiro para o meu caixa. E aí eu falei, ok, aí sim. Aí eu fui para Porto Feliz, escolhi a cidade de Porto Feliz, porque eu já atendia em Porto Feliz, em Itu, onde eu trabalhava nessa loja, como eu comentei, né? Fiquei por 9, 10 anos. Eu vendia muito para Porto Feliz e ali as pessoas eram, não é até hoje, eu tenho uma enorme gratidão por essa cidade, muito acolhedoras. Então eu falei, eu vou para Porto Feliz, é uma cidade pequena, se eu cair ninguém vai ver, ninguém vai me engolir, não tem muito concorrente ali, e escolhi Porto Feliz. Fui ver o ponto. Eu lembro até hoje, quando eu cheguei na entrada da cidade, eu estava orando a Deus no caminho e pedindo a Deus que fosse uma loja pequena, mas que tivesse um ventilador para o meu cliente não passar calor, que poderia ser uma loja sem vitrine, com uma porta de bar, uma loja pequena, mas que Deus preparasse naquele momento para mim esse ponto. E conversando com Deus na estrada, a hora que eu cheguei, eu vi um ponto de esquina todo de vidro assim, eu já estava imaginando os móveis naquela vitrine, eu pensei, deve ser um absurdo o aluguel desse lugar, não é para mim. Eu preciso ver um lugar menor. Comecei a andar pela cidade, não encontrei, voltei para o carro. Estava no meu horário de almoço, voltei para o carro. Falei, outro dia a gente vem com mais tempo. E aí, entrando no carro, o Everton, meu marido, estava comigo. Ele falou, tem uma cliente minha, vários clientes meus que moram aqui na cidade. Eu conheço muita gente aqui. E começou a conversar com uma pessoa que estava ali, que era cliente dele, e falou, olha, minha esposa está em busca de um ponto e ela quer um ponto assim, assado. Ela explicou, olha, tem um amigo que é dono da cidade inteira que eu quero te apresentar ele. E me levou até essa pessoa e eu fiz a conexão ali, conversando com essa pessoa. Ela falou, olha, vai chegar o meu marido com uma placa, você segue ele, se você gostar, você negocia. E eu segui ele até esse lugar. Quando eu cheguei, era exatamente a loja que eu havia passado ali no caminho, havia desejado. E a hora que eu entrei, eu tive uma conversa com essa pessoa que estava me apresentando o lugar, né, o dono do estabelecimento. Eu falei, olha, você está me vendo aqui de uniforme, com o nome da loja que eu estou trabalhando hoje, rasteirinha no pé. Você pode pensar, é uma sonhadora que abriu uma loja de móveis, e de fato eu sou. Mas eu tenho certeza que quando eu abrir vai ser para dar certo. Eu disse isso para ele. Eu posso pagar X de aluguel. E se você fizer, tá fechado. Ele falou, tá, ok. E me deu a chave. Estou resumindo aqui, tentando resumir. Me deu a chave e eu saí com a chave na mão, naquele momento. E cheguei no patrão do meu marido, falei, olha, já vi o ponto, posso ir no seu estoque para eu ver o que eu vou levar de móveis. E ele disse, olha, você foi muito rápida, eu dei um tiro no pé, acho que não vai dar certo isso, porque você vai abrir a loja e o Everton vai trabalhar com você, como eu vou fazer? Ele faz tudo aqui, ele é gerente, ele compra, ele vende, ele faz tudo. Aí eu disse a ele, não, tá tudo bem, você só me impulsionou para sair de onde eu estava, porque onde eu estava ganhando muito bem, porque eu vendia, eu estava bem, construindo a minha casa, estava tudo bem. E eu não ia sair dali se ele não tivesse me impulsionado. Então Deus usou da vida dessa pessoa, né, do patrão do meu marido, o ex-patrão, para me impulsionar para que eu saísse desse lugar. Peraí, você tá me dizendo que diante de uma situação de negativa, quer dizer, o cara disse que ia montar a loja, que ia te dar os móveis e Depois você ia desistiu. pagando. Aí você foi lá, alugou o ponto, que chegou, tava pronto, coisa de Deus total. Aí ele desistiu. Desistiu. E você não se abalou? Eu não me abalei porque ali eu vi que foi o momento que Deus preparou para me tirar de onde eu estava. É a E fé, se né, não Gi? fosse, exatamente, se não fosse assim, eu estaria lá até hoje. Eu estaria até hoje nessa empresa, talvez, acredito. Porque eu estava acomodada, eu estava ganhando bem, eu estava bem, minhas contas em dia, construindo a minha casa do jeitinho que eu queria, almejava. Estava tudo bem, eu não ia sair dali. Quando algo está muito bem, você paralisa ali, você fica, a água parada, né? É o fleumático que fala, né? O temperamento. Você fica parado ali, você não sai. Então, eu precisei que Deus usasse da vida dessa pessoa. Eu não fiquei com raiva em nenhum momento.
porque eu vi que aquilo ali foi realmente a mão de Deus, já me impulsionando, porque a forma com que eu peguei a chave desse ponto, eu já vi que era a mão do Senhor na minha vida. Porque no caminho eu estava desejando uma loja pequena, uma loja com porta de bar, sem vitrine, com ventilador. E o que ele me preparou? Pronta. Lembra uma vez que você me contou que você falava, a loja tem que estar pronta, Tem que porque eu não estar tenho nem como pronta, eu não pintar. tenho como pintar, tem que ser um ponto preparado já, que eu não tenha que rolar uma lata de tinta, porque eu estou construindo a minha casa, eu fui conversando com Deus, eu estou endividada, pagando tanta coisa, não tenho dinheiro para pintar essa loja, tem que ser uma loja pronta. E a forma com que foi, eu vi que era a mão de Deus, porque foi uma loja, não uma loja de porta pequena de bar, uma loja de vitrine grande, vitrines grandes, onde pegava 2 quadras, com ar-condicionado. E ele falou exatamente isso para mim: olha, veio uma farmácia aqui, ficou 3 meses, só veio para rebaixar o gesso, colocar o ar-condicionado e saiu. Aí eu pensei, deixou pronta para mim. Então Deus já movimentou isso, e ali eu vi a mão de Deus, que era o momento, era o meu momento de começar a empreender com muita coragem mesmo, porque eu fui sem dinheiro, fui só com a coragem. Eu não tinha dinheiro, eu emprestei dinheiro da minha avó para fazer panfletos e carro de som na cidade e distribuir, porque Porto Feliz tem muito isso. Tem os carros que anunciam os mortos até hoje. E eu falei para ele, você vai anunciar a vida, você vai anunciar que está chegando uma empresa aqui agora. Quanto você cobra por hora? R$30. Eu falei, fechado, 3 horas no dia. Você vai fazer de manhã, na hora do almoço e final da tarde, nos pontos que eu vou te falar. E assim ele fez, anunciando que estava chegando ali uma loja, e os panfletinhos eu fiz, eu fui na gráfica, eu falei, olha, eu preciso que você faça 1000 panfletos disso aqui. Ele falou, mas é tão fininho, isso aqui quem faz é mercado. Mas eu disse, é o que eu posso. Eu não consigo fazer com a gramatura maior, tem que ser esse, é o que dá. E aí a gente distribuiu na cidade, anunciou, e no dia da inauguração foi assim uma bênção, um sucesso. Parecia que estava vindo uma rede, a loja lotou. E os móveis? Cadê? Então, os móveis, eu abri o CNPJ e eu falei, agora eu vou correr por mim. Deus ele vai fazer a obra completa, porque como ele fez no ponto, ele vai fazer a obra completa. Eu já entendi que ali o Senhor estava comigo. Abri o CNPJ, fui buscar empresas que atendessem lojistas e que fizessem parcelado, porque eu não tinha o dinheiro nem para colocar a fachada, pôr uma tinta na loja, que dirá para comprar os móveis. E eu recebi muitos nãos. As pessoas olhavam o meu CNPJ e olhavam e diziam, olha, seu CNPJ é novo, a gente só vende à vista. Parcelado não tem como. E eu dizia, mas eu sei vender, me dá 30 dias. Vende parcelado, me dá 30 dias, eu vou honrar com os compromissos. Eu preciso de uma oportunidade. E muitos nãos, muitos. E aí eu tive uma conversa com Deus nesse dia, eu orei muito. Eu orei com força, eu digo. Falei com Deus, falei, Pai, o Senhor preparou o ponto, eu estava bem, ganhando bem, eu vi a tua mão, e agora o que eu vou vender? Eu não tenho dinheiro para pôr os móveis, prepara quem vai me ceder esses móveis, que vai confiar em mim. Faça eles enxergarem 10 anos nesse CNPJ. Aí eu fui em outra feira. Eu não sei se eles enxergaram 10, 15, 20 anos, mas todo mundo queria vender para mim. E confiou em mim. E me deu o prazo, 30, 60 e 90 para eu pagar. Eu comprei. Aí eu falei, agora eu preciso vender, não tem plano B. Eu tenho que pagar o aluguel, eu tenho que pagar o meu fornecedor, não tem plano B, eu preciso vender. E aí foi onde a gente inaugurou e foi um sucesso no dia. 20 dias depois entrou greve dos caminhoneiros. Não tinha ninguém na rua, as pessoas estavam com foco em arrumar gasolina e, enfim, os postos de gasolina todos cheios e ninguém na rua. Eu falei, meu Deus, e agora? 20 dias eu inaugurei a loja, não tem para quem vender. E eu coloquei umas decoração na sacola, eu orava para Deus me dar estratégia. Eu coloquei umas decoração na sacola, eu gravava no Facebook, não tinha Instagram. Mais um cliente sendo atendido, aqui eu tenho gasolina, eu posso atender você na sua casa e tal. E comecei a fazer isso. Aí eu voltava, ia até a porta com essa sacola gravando. Eu voltava, esvaziava e chorava. Porque eu dizia assim, eu tô mentindo. Cadê esse cliente que eu tô indo atender? O Espírito Santo falava, você está profetizando. Continue. E eu continuei. E aí eu fui crescendo, as pessoas começavam a me chamar para ir decorar as casas em Porto Feliz. E Deus, ele foi suprindo tudo. Tanto que em 4, 5 meses eu não estava dando conta mais. Aí eu falei para o meu marido, agora eu preciso que você venha trabalhar comigo. Ele continuou no trabalho onde ele estava, porque ele precisava daquilo para honrar as contas de casa, né? Eu falei, eu vou ir, vou fazer dar certo e depois, no momento certo, você sai. E eu disse a ele, agora, como eu vou contratar alguém, se você sabe fazer o que eu faço, né? E a gente está na mesma área, venha, agora é o momento certo de você vir. Quando ele chegou no patrão e falou, olha, realmente a Gia abriu, deu certo.
é exatamente o que você falou. Eu não vou te deixar na mão, vou treinar alguém por aqui, mas eu preciso ir ajudar ela. Aí ele disse, então compra essa loja de Itu, aonde é nossa hoje. Ele falou, mas eu não tenho com que comprar a loja, a gente abriu agora a loja, a gente está começando, da sua casa. A minha casa eu tinha construído, Natana, eu demorei um tempo para construir, porque foi uma casa assim, do jeitinho que eu queria. E eu estava morando há 4 meses nessa casa. Aí quando o Everton chegou em casa à noite, eu falei, e aí, você vai ter que ficar 30 dias, 60 dias treinando alguém, como vai ser para eu ver como eu vou fazer? Ele falou, não, ele fez a proposta da gente comprar a loja, dando a nossa casa. Eu falei, então, ele não vai mudar de ideia, amanhã cedo eu tô lá. Dessa vez ele não vai mudar de ideia. O Everton falou, você tá ficando doida, essas torneiras aí, que foi uma luta para achar que você queria. Eu falei, vai ficar. Uma casa compra uma loja compra muitas casas. E aí, resumo, a gente tinha 30 dias para sair da casa. Ele aceitou. 30 dias eu tinha para sair da casa e fui buscar uma casa para alugar. Só que o Senhor me ensinou a pedir no meio disso tudo. Quando eu comecei, eu fui falando, uma lojinha pequenininha, portinha de bar, ventilador. O Senhor me deu uma loja que pegava 2 quadras, com ar-condicionado, teto rebaixado, gesso, linda, maravilhosa. O Senhor me ensinou a pedir. Porque a gente serve um Deus grande e pensa pequeno, pede pequeno. O Senhor me ensinou a pedir com clareza. Eu falei, Senhor, agora eu quero uma casa com portas brancas, batentes brancos. Eu fui muito específica com Deus. 3 quartos. Eu quero um quarto para minha avó, porque às vezes ela vem dormir em casa. Eu fui justificando o porquê com Deus. Um quarto para minha filha com banheiro, um quarto para mim com meu marido. Eu quero uma cozinha fora e uma cozinha dentro. Por que, Deus? O meu marido, ele ama cozinhar, mas ele é muito bagunceiro. Então, a bagunça vai ficar tudo lá fora. Eu fui especificando como eu queria essa casa e por que eu queria aquilo. Quero uma casa térrea. E eu fui falando com Deus. De preferência, Pai, que nunca ninguém tenha morado. E o Senhor preparou exatamente isso. Quando o corretor levou a gente para conhecer essa casa, ele falou, olha, acabou de construir, nunca ninguém morou. As portas brancas, 3 quartos, todos com suíte, cozinha dentro, cozinha fora. O Senhor foi eu fui muito clara e ele trouxe muito certinho. Aí eu comecei, daí para frente, a pedir coisas específicas para Deus de forma muito clara. Eu fui muito clara. Eu sou muito clara hoje nas minhas orações, porque Ele me ensinou a ser assim. E aí eu fui morar nessa casa e fiquei até uns 2 anos atrás, estava nela. Saí há pouco tempo também para uma outra obra maravilhosa. Eu quero que você fez. conte já essa daí, que é maravilhosa essa história. Gi, você pegou a loja de Itu, tava bombando. Eu vou comprar uma loja porque ela tá a loja estava horrores. arrebentada. A loja que faturava $500 mil passou a vender 30 mil. Mas Deus, ele tem a maneira certa de trabalhar. Eu fico impressionada com a forma com que Deus trabalha, Natana, porque veja bem, se aquela loja estivesse faturando bem, vendendo bem, ele não ia tirar o coração de lá. Precisou Deus levar os clientes lá para Porto Feliz para que eu honrasse todas as dívidas da loja e de casa. E a loja que meu marido estava trabalhando, a torneira nem pingava, ela secou mesmo. Não estava vendendo nada. 30 mil reais, não pagava o aluguel. E aí as pessoas chamavam a gente de louco. Falou, nossa, mas essa loja não está vendendo nada, os funcionários, né? E vocês são loucos, acabou de construir a sua casa, eu vi todo o processo, como vocês construíram, vocês são loucos. E eu dizia, então eu estou no caminho certo. Porque eu sempre gostei de ler livros de empreendedores. E eu vi que todos eles eram loucos mesmo. Eles começaram na loucura de muita coragem e sem ter, e só com a coragem. Eu falei, então eu estou no caminho certo. Eu sou louca, estou no caminho certo. Empreender é loucura. E aí eu peguei essa loja de Itu, a gente falou, agora a gente vai fazer vender. Mas como? Se ali ele estava sendo vendedor, o gerente, e ele não estava vendendo, não, porque agora a gente vai poder fazer da nossa maneira. Porque quando você empreende, você é dono do seu negócio, você faz a sua maneira. Certo ou errado, é a sua maneira. E ali ele, de fato, tinha carta branca para ele fazer o que ele quisesse, né? Ele chegou no dia seguinte, falou para os funcionários que estavam ali, ontem eu era funcionário como vocês, hoje eu sou patrão. E eu dependo, preciso de vocês, vamos fazer isso aqui andar. E eles ficaram um bom tempo com a gente, esse pessoal. Respeitou, né, esse processo de... Ontem era nosso amigo como funcionário, hoje é o nosso patrão. Foi uma coisa muito louca do dia para a noite. Eu imagino que é um desafio para o time aceitar isso, né? Mas eles aceitaram. E vocês conseguiram erguer a loja? Erguemos a loja. Passou por 4 reformas. Essa foi a última agora. Ficou do jeitinho que a gente queria.
essa última. Ficou maravilhosa, encantadora, todo mundo que entra lá se encanta. E é uma loja muito abençoada, aquele é um ponto muito abençoado, já está ali há 15 anos. E como é que você vislumbrou Boituva, Sorocaba? Porto Feliz eu comecei a vender para Boituva, muito louco isso, porque eu comecei a vender para Boituva, mas eu nunca ia ver o que tinha esse Boituva. Eu falo que Deus ele vai dando sinais, por isso a gente tem que estar com as vistas dilatadas, porque ele vai dando sinais, pequenos sinais. E um dia entregaram uma cadeira errada em nosso estoque fica em Itu, e a pessoa que entregou essa cadeira, a fábrica, ligou e falou, olha, eu não sei o que essa cadeira foi para Itu, é de um lojista lá de Boituva, você consegue pôr no carro e levar? Eu falei, claro, uma cadeira pequena, cabe no carro, levo. Aí eu fui para Boituva. O senhor já estava me mostrando que eu estava vendendo para Boituva e eu não ia ver, pois ele fez entregar uma cadeira errada no estoque para que eu fosse levar e ver essa cidade. A hora que eu cheguei, entreguei a cadeira para esse lojista, desci a avenida, meu marido falou, a gente vai abrir uma loja aqui. Aí eu cheguei no corretor e falei, olha, eu quero um ponto assim, 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 de esquina. Eu fui sendo clara com ele como eu queria. Não tenho pressa. Isso é para longo prazo, fique tranquilo, não tenho pressa. Quando aparecer, é assim que eu quero, de esquina, tal, tal, tal. Na semana seguinte, ele me ligou, muito louco. Porque na semana seguinte, ele falou, olha, do jeitinho que você pediu, desocupou um ponto aqui. Quer vir ver? Ah, era uma imobiliária e ela está saindo, você pode vir aqui ver. Eu fui na hora. Aí eu cheguei lá, eu comecei a negociar o lustre que tinha na loja com essa pessoa que estava desocupando, ela estava tirando mesa, cadeira. Falei, esse lustre você vai levar? Ela falou sim. Eu falei, vamos negociar ele, deixa aqui, porque aqui eu já vejo uma mesa embaixo dele, ou um sofá, eu vou precisar desse lustre. Mas eu não tinha nem negociado o ponto, como eu estava negociando o lustre, e é muito louco. E aí, resumo, a gente pegou esse ponto e ficamos lá uns 7 anos. E ali eu comecei a pôr área externa para fora. Mesa, espreguiçadeira, ombrelone, tudo de área de piscina, todos os dias. Colocava para fora, voltava para dentro todos os dias. Era um trabalho danado, porque todo dia colocar os móveis para fora e para dentro, era muito trabalho. Só que eu comecei a vender muita área externa, daí eu comecei a buscar. Boituva, uma das cidades do Brasil que mais tem piscina. Eu falei, então eu vou abrir uma só de externa agora aqui. Aí eu abri, na mesma avenida, uma só de área externa, tem até hoje. Só área gourmet, só área externa, espreguiçadeira, ombrelone, mesas de piscina. E aí eu falo dos sinais, né, que Deus ele vai te dando. E você começou a ter clientes pedindo móveis de área externa lá? Eu comecei primeiro? a vender muito área externa porque eu colocava para fora isso todos os dias. Então eu fui levantando os pedidos, eu estava vendendo muito esse tipo de peça. Eu falei, então é um mercado bom aqui para isso. Eu vou abrir uma loja só disso. E Boituva hoje é um centro de crescimento do interior, sim. né? Perto do Agora Cacau Park. Agora principalmente, vai crescer muito. Na verdade, meu marido tem uma visão muito boa, ele falou, aqui vai ser, a gente vai abrir agora, mas vai ser a longo prazo, a loja tem lá 7 anos. Isso aqui vai ser a longo prazo, a gente vai abrir agora, para longo prazo isso aqui vai bombar. A visão do meu marido foi muito boa. Caramba, sobre Boituva. realmente agora está chegando Exato. o momento da cidade bombar, está expandindo empreendimentos, lançamentos imobiliários, tudo. Exato. Lá, né? E esse estabelecimento, então ficamos com 2 lojas em Boituva, uma só de área externa na mesma avenida e uma de móveis internos, enfim. E aí a pessoa, o dono desse lugar que a gente locou para pôr área externa, falou, olha, eu estou comprando esse terreno e se vocês quiserem aumentar, expandir, a área externa, trazer outro nicho, talvez, aqui, vocês podem fazer o projeto, eu construo da maneira que vocês querem. E eu falei, não, chega, já tá bom, eu já tenho 2 lojas em Boituva, para que a terceira? Eu não quero mais, tá bom? E meu marido falou, não, a gente quer sim, vamos preparar uma loja de luxo agora para ser a preparação para Sorocaba. Pois eu vou dizer para ele que eu quero sim, eu quero fazer um projeto aí que emenda uma loja na outra de área externa e depois interna e vai ser a preparação para Sorocaba. A gente vai colocar móveis de mais qualidade ali e vai ser a preparação. E de fato foi a preparação. A gente expandiu ali, ficamos com 3 lojas com nichos diferentes em Boituva. Uma linha, vamos dizer, uma linha B, uma linha A e uma linha de área externa. E aí foi, após uns 5 meses... a gente já estava em Sorocaba. Foi muito rápido. 5 meses? 5 meses. Vocês já abriram em Sorocaba? Após expandir Boituva ali em Sorocaba. Que ano foi que vocês abriram em Sorocaba? Tem 3 anos, 3 anos e meio. A gente está em 2026. Foi 2023, né? 2022 para 2023.
E aí vocês abriram lá. E Em lá Sorocaba. vocês criaram essa marca mais luxo, mais premium. Muito doido, porque a Inovato, a gente começou como Inovato, né? Tinha uma cadeira, e quando a gente foi para Sorocaba, existia uma loja também de móveis nesse lugar que a gente está agora, e eu falei, eu não posso colocar Inovato, porque é um nome muito próximo da loja que estava, e ela não estava muito boa, meio queimada, enfim. Eu falei, eu preciso trazer um outro nome agora para essa marca. Deus já estava movimentando ali também o cenário nosso, mudando ali a questão da Inovato, trazendo um outro nome, uma outra marca. E eu falei, mas a gente começou com a Inovato, então eu quero trazer algo da Inovato para essa nova marca. Peguei essa cadeira, fui buscando nos países como que se diz cadeira em outros países. E na Noruega, cadeira é estou. E aí a gente falou, então vamos colocar aqui Estou Home, uma linha mais elitizada, vamos dizer assim, uma linha mais luxo, mais premium. E eu trago a cadeira da Inovato, que foi onde a gente começou, para Estou, porque é uma história ali que a gente construiu. E essa loja em Sorocaba tem quantos metros? Uma loja enorme, né? É bem grande, tem Num mais ou bairro menos uns nobre. 800. É um bairro nobre, fica ali no Campolim. Ali eu sabia que seria uma briga de peixe grande, então eu tinha que estar preparada psicologicamente, financeiramente, tudo. Quando a gente foi para lá, na verdade o desejo do Everton sempre foi Sorocaba. A gente foi rondando a região para criar força para chegar em Sorocaba. O desejo dele sempre foi Sorocaba. Eu trabalhei em Sorocaba por um bom tempo, nessa loja de móveis, como eu comentei, que eu fiquei há 9 anos, tinha loja em Sorocaba, eu fiquei lá um bom tempo. E eu vi um mercado bom em Sorocaba também. Maior, é uma cidade maior, né? E quando a gente foi para Sorocaba para ver esse local, o Everton, meu marido, também tem uma fé muito ousada como a minha. A gente estava do outro lado da avenida e ele olhou o ponto e ele falou, é esse, Deus, é esse ponto aqui que eu quero. Se for da tua vontade, é esse ponto, é essa região, é o coração da cidade, é aqui. Então, a gente é muito, Natana, muito específico nas nossas orações hoje. O Senhor me ensinou muito isso lá atrás, muito. Pai, eu vou apresentar o que está dentro do meu coração. Específico. Se for da tua vontade, amém. Se o Senhor fizer, amém. Se o Senhor não fizer, amém também. Mas como o Senhor me ensinou a detalhar, então eu vou detalhar. Eu vou pedir exatamente como eu quero. E tudo tem acontecido dessa maneira. O que mais te encanta no trabalho que você desenvolve? E exatamente isso. Esse amor que eu tenho é muito natural com as pessoas, com a venda, com sonhos. Porque quando vai um cliente na loja para buscar algo para a casa dele, eu não estou vendendo um sofá, uma mesa, eu estou vendendo um sonho. E ali eu crio com esse cliente uma conexão muito genuína, muito verdadeira. Crio amizades com esses clientes. Como eu disse, tenho várias amizades. E não é só sobre a venda. É sobre exatamente isso, essa conexão de verdade. Porque tem muitas lojas por aí, né? E cada um tem o seu diferencial, cada um vai defender o seu. Eu tenho muito amor pelo que eu faço. A minha paixão por venda é assim, eu amo, eu respiro isso. E hoje você tem um time espalhado por todas essas lojas, está Sim. sempre crescendo e precisando de mais pessoas, né, Gi? Sim, sim. E você sempre busca essas pessoas focadas em vendas, né? Sim, Que tem essa que paixão, esse tino. goste, porque é natural, né, Natana? Antes, há não muito tempo atrás, quando a pessoa estava desempregada, ela dizia assim, eu vou ser vendedora. Eu vou entregar meu currículo, eu vou ser vendedora, qualquer loja aí que me chamar. Não, não é assim. A venda, ela tem o poder de transformar a sua vida, de elevar o seu padrão de vida. Tá na venda. E Tudo é até venda. hoje você vende. Até hoje eu vendo e quero continuar até quando Deus permitir. Então você tem 4 lojas, você é uma empresária renomada. Sim. E até hoje você tá na ponta Eu da sou venda. apaixonada por venda. Gente, a gente tem que vender. Ninguém Apaixonada. vende melhor do que o dono do Não, próprio não, negócio. É impossível a gente sair E desse você tem lugar. que realmente amar o seu negócio. Eu não conseguiria vender outra coisa. Roupa, sapato, remédio, não, é móveis. A minha paixão é essa. A pessoa tem que descobrir o que ela gosta de fazer. Não é nem o que ela gosta de vender, é o que ela gosta de fazer, porque isso vai ser natural na venda. É muito natural, ela precisa descobrir o nicho dela, o que ela de fato ama fazer. E a venda vai ser consequência disso, é natural. Porque aí quando você acredita naquilo, você vai colocar aquilo para as pessoas, né? Exato, de forma muito natural e genuína. Você chega a decorar casas inteiras assim? Sim, Você chega um imóvel vazio e você Várias. imagina e... E Como é tem que é muitas isso? casas que tem até histórias, né, de peças que tem ali um valor afetivo e a pessoa já diz, olha, isso daqui eu quero manter. E eu adoro isso.
Porque aí você realmente vai decorar uma casa com história que já existe. Então a gente faz muito isso, direto. Eu olho algumas casas que às vezes está lá uma tela em branco para você pintar. Ok, isso é maravilhoso. Mas quando eu pego uma casa que já tem algo ali de história, eu fico mais apaixonada ainda. Porque eu não estou pegando uma tela em branco e pintando apenas. Isso é maravilhoso, eu vou vender mais. Mas eu vou pegar algo que já tem uma história, já existe, e eu vou participar dessa história. Eu vou pegar essa poltrona que tem um valor afetivo, tem uma história, eu vou destacar ela. Eu amo decorar casas assim. Que você mistura o que a pessoa já tem de referências com a tua visão. Isso, com a É um visão. trabalho de criatividade, né? Você Muito. olhar e enxergar o que você tem que pode caber ali, não E é? entender quem convive ali, porque não é só você vender, você tem que entender se tem criança, cachorro, periquito, papagaio, quem convive, como vive, para então você fazer uma casa, uma decoração, e não é uma casa cor, decorada, é uma casa para viver. Então você precisa saber de fato quem realmente vive, como vai ser o uso dessa casa. Pessoas de idade, já fui decorar casas com pessoas de idade, eu não posso usar nada com quina, eu preciso trazer segurança, não só beleza e conforto, segurança. Então tudo é muito analisado hoje. E a gente entrega uma experiência que eu não venho aqui falar, eu estudei muito para isso, que fica muito em off entre eu e o meu cliente na hora da entrega. É muito emocionante, muito emocionante. E Gi, você também tem muito trabalho com arquitetos, não é? Que Sim. eles especificam, eles escolhem os móveis e você faz essa entrega. Como é que funciona? Você gosta de trabalhar com arquitetos? É muito bom, é uma confiança, né? Porque quando um arquiteto ele fala para o cliente, eu vou te levar numa loja, é um parceiro meu, ele tem essa confiança em mim. Isso para mim é muito gratificante, porque em meio a tantas lojas, ele confiou em mim. Então eu preciso entregar a esse arquiteto, a esse cliente dele, o melhor de mim. A minha equipe precisa entregar o melhor, porque ele fez uma escolha. Ele encheu a boca para falar para o cliente dele. É uma loja parceira. E parceria é isso, parceria é confiança. Eu tenho, graças a Deus, muitos arquitetos que confiam no nosso trabalho. A gente trabalha junto e por igual. E no fim, quando você vai entregar um projeto, você faz aquela... Porque numa obra, Natana, tem muitos percalços ali no meio do caminho, numa reforma, numa obra, né? Então o cliente, muitas das vezes, ele vai se estressar porque algo deu errado. E isso, infelizmente, é natural. E aí eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que trazer o final de tudo, algo muito que aconteceu muito ruim, tem que ser algo muito bom para vir substituir isso da memória. Eu vou ter que trazer junto com esse arquiteto exatamente isso, essa entrega final, algo que seja de fato emocionante, que vai além da expectativa dele para apagar da memória dele o ruim que ele viveu durante essa obra, no meio do caminho. E é lindo, né? Eu acompanhei alguns vídeos que você posta nas suas redes sociais, inclusive, gente, vou deixar aqui para vocês seguirem as redes sociais das empresas e a da própria Gislene. E uma que de uma pessoa que eu sou muito fã, que é a Tabeuri. É. Ah, tá. E Nossa, você fez ela a é casa dela, maravilhosa. como é que foi? Maravilhosa. Através de uma arquiteta parceira, exatamente. Essa arquiteta falou, Gi, eu vou levar na sua loja nada menos que a Thaís Tabeuri. Eu falei, oh, glória a Deus, é uma pessoa maravilhosa. Por quê? A gente conhece, às vezes, ali na câmera, né? Aquela pessoa, aquele personagem, talvez, existem muitos. Mas ela é uma pessoa muito humana, assim, de uma fé maravilhosa, de Deus, uma pessoa de Deus. E eu tive a honra, o prazer de decorar a casa dela. E conhecer, não só decorar a casa dela, né? Mas conhecer ela como pessoa. Foi uma honra para mim. E exatamente, eu fico grata por ter parceiros assim, que confia no meu trabalho, em poder levar esse sonho para uma pessoa que tem já uma fama. É gratificante, Natana, é muito. E eu vejo que você, mesmo transitando entre tantos ambientes, tantos arquitetos renomados, você fez casa de outras pessoas famosas, que você já me contou, que você nem fica trazendo a público isso o tempo todo. Eu vejo que você não perde a humildade, né? Não, porque Jesus nos ensinou isso, né? No auge da fama, ele poderia ter escolhido para entrar uma carruagem. E ele foi lá e ele falou, não, eu quero aquele ali. Um cordeiro esquecido, feio, frajunto, talvez magro. É aquele ali, é o esquecido. Então, o Senhor nos ensinou muito a humildade. E a Bíblia é um manual de instrução. Então, por que eu vou fugir dela? Eu falo para Deus, tudo que o Senhor me deu, é o Senhor que me deu. Eu só vou administrar, é seu. Então, não me faça perder a essência. Porque o que eu preciso almejar, Natana, eu preciso dizer isso aqui, eu preciso almejar o céu. Existem dois caminhos. E quando eu partir daqui, isso tudo aqui vai ficar.
A minha casa, outra pessoa vai morar. O meu carro, outra pessoa vai ter esse carro. A minha loja, talvez outra pessoa vai estar ali, ou nem vai ser mais uma loja de móveis. E a minha alma vai para onde? Então, eu preciso manter a minha humildade, sim, eu preciso manter o meu amor, eu preciso manter a minha fé, trabalhar, fazer o meu melhor e não perder a minha essência. E você sabe que eu vejo que o mercado de luxo não é assim. As pessoas geralmente criam um tipo de distanciamento, criam Sim. uma persona para atuar ali. E você está se dando muito bem nesse mercado, crescendo, cada vez gerando mais confiança, sendo assim fiel aos seus valores. Você nunca pensou em algum momento você falou, gente, acho que eu tenho que ser diferente? Você Olha, viveu isso? não vou mentir, já. Eu já pensei, eu preciso me posicionar diferente, me vestir diferente, mas depois, conversando comigo mesmo, eu tenho uma conversa comigo, às vezes, de frente ao espelho. Não vou fazer diferente. O Senhor me trouxe até aqui assim, Ele vai levar o meu nome assim e vai soprar exatamente assim. Porque, Natana, o que eu vejo é que o alto padrão, ele é simples. As pessoas titulam diferente. O alto padrão, as pessoas com que eu convivo, hoje eu tenho amigos e clientes que eu posso conviver, que é do alto padrão, eles são simples, eles são humildes. São pessoas que veio de baixo, já sabe o que é viver na escassez e não perdeu a essência. Isso é lindo no ser humano. É exatamente isso. A humildade. A pessoa, ela sabe viver no muito, ela sabe viver no pouco, ela já esteve no pouco, já não teve nada. E ela não se esquecer disso. Não virar uma pessoa arrogante por conta do sucesso. Não. Sucesso, se o Senhor falar hoje você não levanta mais, acabou o seu sucesso. Acabou. Você não vai mais viver hoje, acabou por aqui, você não respira mais. Para quê? A gente não tem que se autotitular um alto padrão, uma pessoa distante. Não. Eu quero que as pessoas vejam em mim o brilho do Espírito Santo. Eu quero que elas vejam em mim a presença de Jesus. E quando vai alguns clientes na loja e eles falam assim, que loja linda. As pessoas, eu ouço muito isso. Nossa, que loja linda. Quem é o dono? E antes eu tinha medo de falar, sou eu. Tá aí, eu falava. Eu tinha eu travava. Hoje eu falo, sou eu. Você tem uma hora para me contar a minha história para você? E ali eu falo do amor de Jesus. E esse cliente vira o meu amigo, esse cliente compra comigo. Eu quero uma horinha tomar um café com você e contar a minha história. Sou eu a dona disso aqui. E teve um fornecedor que outro dia falou para mim, Gia, eu vou te fazer uma pergunta, não se sinta ofendida. Quem é o seu investidor? Eu falei, eu acho que você conhece. Ou já ouviu falar, porque ele é muito famoso. Com certeza você já ouviu falar. Mas eu vou dizer, se você não conhece, você precisa conhecer. Jesus. Ele é o meu investidor. Ele é o meu sócio majoritário. Porque de minha capacidade, eu não teria isso aqui. Essa pessoa me fez essa pergunta, eu entendi o modo da pergunta dela, não me senti ofendida. Mas ela me fez essa pergunta no momento que eu estava crescendo muito rápido. Uhum. Abri uma loja, 4 meses outra, 6 meses outra, mais 8 meses outra. Eu estava nesse momento. E aí foi que ela me fez essa pergunta. Eu falei, da minha capacidade, não. Mas a palavra de Deus fala que ele capacita os escolhidos, ele não escolhe o capacitado. Então, ele me capacitou para administrar essas lojas, essas pessoas, os clientes, os funcionários. Ele me capacitou para ser uma empreendedora, porque não existe faculdade de empreendedorismo, não existe curso, é na prática e dói. E não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Você precisa ter peito, você precisa ter coragem, você precisa ter ousadia, precisa ter fé, você precisa abrir mão de muita coisa. As pessoas, elas veem uma história e ela olha aquilo, ela fala que coisa linda que Deus fez, mas o processo é doloroso e é diário, é o tempo todo, é diário. Então, por isso eu falo que a fé não pode faltar, porque é o que me sustenta, é o que não me deixa enlouquecer, é o que não me deixa ser dopada. Eu durmo o sono do justo, Natana. Todos os dias, não tomo remédio para dormir, crise, nada sem contra. crise, com desafio, Nada sem desafio. contra quem toma, existem os medicamentos, psicólogos, terapeutas para isso é ótimo. Mas o meu terapeuta é Deus, meu psicólogo é Ele. A dose do meu sono todos os dias, tranquilo, a paz que excede todo entendimento vem dele. Com crise, sem crise, eu durmo. Passei por momentos muito difíceis no meu negócio, mas demais.
O ano passado foi um dos piores da minha vida. E se eu não tivesse essa base, essa força, essa fé, eu não estaria em pé aqui. E foi um momento que doeu muito e eu falei, eu preciso tirar o foco desse problema da empresa, senão eu vou enlouquecer. O que eu fui fazer? Entrei num método de 3 meses numa academia, fui procurar um outro problema. Eu falei, eu já estou com tanto problema na empresa, mas eu preciso de um outro problema para mim, um problema pessoal meu. E eu me matriculei nesse método de 3 meses, que é um método de emagrecimento. Eu entrei lá, não foi só pelo emagrecimento. Cabeça. Foi pela minha cabeça, eu precisava daquele momento. Sair daquela bolha de problema financeiro, de problema de funcionário, de clientes. Eu precisava de um problema diferente, maior para mim, pessoal. E eu entrei 3 meses. Então, tinha dias que você tinha que beber 7 litros de água, comer tilápia no café, no almoço, na janta, só tilápia naquele dia. Tinha dias que tinha que fazer 7 horas de cardio. Era um desafio muito grande, mas eu entrei sabendo. E aquilo me fez muito bem. Acabou esse processo de 3 meses que eu entrei nesse método. Foi muito bom para minha mente. Eu saí mais forte. Eu não enlouqueci devido a esse método. Eu falo, ano passado foi um presente que Deus colocou na minha vida, esse lugar. E eu tô até hoje lá. Passou o processo, frequento a academia até hoje, o treino. Todaro, né? Wagner Todaro? Wagner Todaro. Eu tenho uma gratidão enorme pela vida dele, da Fabiana. São um casal assim. É cura, né? Que Deus, ele abençoa muito aquele lugar. Eu nunca vi uma academia você levar uma Bíblia e ministrar. Eu já fiz isso lá, já fui ministrada lá. Uma academia que tem um lugar de oração. Onde? A palavra de Deus fala que no fim dos tempos não vai ter um que vai dizer, eu não ouvi falar do Senhor Jesus, porque todos os lugares, até dentro da academia. Então, foi um lugar que me salvou o ano passado de uma crise de ansiedade, foi um lugar que me salvou talvez de uma depressão, foi um lugar que me salvou. A igreja é um deles, obviamente, mas não vamos ser aqui hipócritas, não é só a igreja, você precisa de outras coisas, você precisa de um treino emocional físico. Também. A parte emocional, um treino físico forte, intenso ali. Hoje eu vejo um dos lugares que a gente foi esses dias com a galera do Ícones e foi que eu perguntei para esses empresários o que, numa crise, você me indica fazer, o que você fez, talvez, em algum momento difícil do seu mercado. E eles disseram, treino. Todo mundo fazer atividade física. Treino intenso, treino. A trilha Ícones é uma das atividades que a gente faz ali dentro do nosso Ícones Club, que a gente vai visitar as empresas para conhecer bastidor e conhecer de perto os CEOs. Não tem preço que a gente aprende ali, né? Nossa, e é incrível. Todos eles disseram a mesma coisa. Todos eles fazem atividade física constante e pesada. Treino intenso, né, Gi? Exato. E isso que mudou a tua vida também. Mudou. Recentemente. Me ajudou muito recentemente, exatamente. Eu estou em pé graças a isso também, atividade física. Ô Gi, conta pra gente como é que você faz para realizar seus sonhos. Dá um exemplo lá da casa, porque você é uma pessoa que as coisas não estão ao seu acesso e, de repente, você acessa aquilo. Como é que isso se dá? Natana, veja bem, a gente precisa pisar e a gente precisa desejar, almejar e, se for necessário, pisar, palpar o que a gente quer. Se você tiver a oportunidade de... Eu tenho um testemunho muito grande de um terreno que eu adquiri há um tempo atrás, que era um lugar inacessível para mim. E eu não tinha dinheiro para comprar aquilo ali. Mas eu falei para Deus, eu vou pisar lá e eu vou desejar, e eu vou declarar, eu vou profetizar para mim. E eu fui, e eu consegui. Eu comprei, parcelado da maneira que quitei. Eu acredito que tudo que você deseja, e se for necessário, se você conseguir, se for necessário não, se você conseguir, tiver ao seu alcance, você tem que pisar e você tem que declarar. Porque às vezes a pessoa, ela espera que um profeta venha e profetiza sobre a vida dela. Mas a gente precisa profetizar para a gente mesmo. E a gente precisa fazer de uma maneira que você movimenta aqui na terra e o céu faz o movimento lá do céu. O que está ao seu alcance, você precisa fazer. Você precisa desejar e você precisa fazer. Como eu faço para ter isso? Como eu faço para ter uma loja? Bom, para eu ter uma loja, eu preciso de um estabelecimento. Qual o aluguel desse estabelecimento? Como é para ter algo lá dentro? Que custo vai ter isso? Eu preciso ter um estudo disso, mas eu preciso fazer esse movimento e apresentar a Deus isso em oração com o seu movimento. Porque quando é algo que arde muito dentro do peito, que queima, que não sai,
Porque quando é passageiro, vem e vai, as vontades vêm e vai, vêm e vão. Quando é algo que fica ali, que pulsa o coração, Deus não coloca nada no nosso coração que já não esteja no coração dele. Você precisa criar esse movimento, você precisa saber como faz para fazer isso. É necessário. Tudo que eu consegui hoje foi de primeiro momento, sem nenhum dinheiro, sem nenhum recurso. Minha família é muito simples, eu não tinha quem recorrer a emprestar de um banco, não tinha um nome para emprestar de um banco, não tinha um pai, uma mãe. Perdi os meus pais, foram muitos novos, minha avó aposentada, não tinha ninguém que eu pudesse recorrer para me emprestar isso. Foi pela minha força, minha coragem, minha ousadia, minha fé, mas a minha busca também, de como eu faço. E buscar, criar um movimento. Gi, conta pra gente a história da tua casa, porque você foi na mesma casa que você mora hoje, fazer uma faxina pós-obra. Pós-obra, Conta, por favor, isso pra nós. Eu tive um momento na minha vida muito difícil, quando eu casei no começo, muito difícil, muito difícil. Então, era um tempo que eu fazia faxina, eu fui babá, fazia unha, massagem, eu vendia semijoias, tudo que me desse ali para levantar um dinheiro, né? E o meu marido fez uma venda de imóveis. Ele trabalhava nessa loja que hoje é nossa, ele era vendedor, né, como eu disse. Ele fez uma venda para uma pessoa e chegou muito feliz em casa. Ele falou, nossa, eu fiz uma venda tão boa, vendi a casa inteira para uma pessoa que essa comissão vai salvar a gente por alguns meses. E eu glorifiquei a Deus, eu agradeci muito a Deus por essa venda, por essa pessoa, né, que foi ali comprar. E passou o tempo, os anos, e foi um cliente que o Everton pegou muita amizade. Como é bom, né? Você não só vender, mas você gerar um vínculo. Não é todos os clientes que você vai conseguir, óbvio, mas alguns você gerar um vínculo ali maior, não só na venda, financeiramente. E essa pessoa, o Everton, pegou uma amizade. Então, ela passava de vez em quando ali na loja tomar um cafezinho com ele, morando na casa, tudo certo. Até que quando eu tive que sair da minha casa, que eu construí e morei há 4 meses para morar de aluguel, fiquei lá por um bom tempo. Há 2 anos atrás, eu saí e falei, agora eu quero uma casa melhor, eu quero uma casa mais espaçosa, pretendo ter um cachorro, um golden, então quero uma casa com quintal maior, receber melhor as pessoas. É o momento um pouco de investir em mim, não é só trabalhar, a gente precisa investir um pouco na gente, né? E aí eu comecei a procurar. E gostei de uma casa, mas o Everton não. Ele falou, eu vou fechar porque você gostou, mas não alegrou muito o meu coração. Olha como Deus ele faz as coisas perfeitas. Não alegrou o coração dele, alegrou só o meu. Então, uma certa vez, a gente buscando ali a casa, né, quase fechando já essa casa, essa pessoa que ele atendeu há anos atrás entrou em contato e falou, Everton, lembra a casa que você mobiliou? Ela está aqui, você conhece alguém que queira essa casa, ou alugar, ou vender? Eu preciso sair daqui, eu quero voltar para o meu sítio. O Everton falou, eu estou buscando uma casa. Eu estou buscando uma casa. E aí ela falou, então traga a sua esposa aqui para ver. Quando o Everton entregou os móveis dessa casa, Natana, essa mulher muito confiante nele em tudo, né, que ele fez ali por ela na venda, falou, olha, eu vou precisar de alguém para limpar antes de você me entregar os móveis. Você me indica uma limpeza pós-obra? O Everton falou, vou indicar uma pessoa assim, uma equipe muito boa. Chegou em casa, falou para mim, olha, lembra aquela cliente que eu vendi os móveis? Me pediu uma indicação de limpeza pós-obra, eu falei que eu conheço uma pessoa, uma equipe. Eu falei, quem? Você e minha mãe. Eu falei, amor do céu, mas de faxina é uma coisa, limpeza pós-obra é outra. Ele falou, mas você e minha mãe dá conta, 3 mil reais, tipo, hoje seria 6, então eu vou, 3 mil reais eu vou. E eu fui, limpei essa casa, quando eu cheguei, ela não sabia que eu era esposa do Everton, ela falou assim, mas espera um pouquinho, o Everton me disse que era uma equipe pós-obra. Eu falei, não, o restante do pessoal tá vindo atrás, eram os anjos do Senhor, não tinha ninguém. Falei, pode ir tranquila, sua casa vai ser entregue em perfeito estado, vai ser bem limpinha, e ela foi, e eu entreguei a casa em 3 dias, limpinha, essa casa. E aí, quando passou os anos, eu fui visitar, ela ficou olhando assim, tipo, conheço essa pessoa de algum lugar. Depois, né, fiquei um pouquinho melhor, já estava com as lojas, melhorei um pouquinho mais o visual. Ela não sabe ainda que sou eu. Até hoje. Até hoje. Eu preciso fazer um café em casa e chamar ela e contar esse testemunho. E quando eu entrei nessa casa, Natânia, eu falei para minha sogra, meu Deus, imagine morar numa casa dessa, com teto alto. Hoje é pé direito alto, né? Mas eu dizia, com esse teto alto. Minha sogra diz, 7 banheiros para limpar? Não. Eu falava, meu Deus, não.
Pelo amor de Deus. Crença limitante, né? Existe hoje. Falei, sogra, eu vou usar só 3. A visita vai usar o lavabo, eu uso um, Bia usa outro, minha filha, e tá tudo certo. E é exatamente o que acontece hoje. Estou morando nessa casa, uso só 3 banheiros, o restante fica fechado. E é uma casa, assim, que eu sou muito grata, porque eu estive ali limpando ela para a primeira moradora, né? E hoje eu moro nela e eu olho para ela todos os dias e sou muito, muito, muito grata a Deus. E tem uma coisa bem inusitada também. A minha avó passava roupa e eu, às vezes, acompanhava ela quando era criança, nessas casas que ela passava roupa. E na frente das casas que ela passava roupa, às vezes eu via um pinheirão e eu falava, nossa, que pinheiro bonito. Na minha cabeça, criança, eu falava, quem tem, a casa que tem pinheiro é de rico. Era assim que eu pensava, eu tinha uns 7, 10 anos por aí, eu olhava aqueles pinheiros e falava, nossa, essa casa, esse dono dessa casa deve ser muito rico. E hoje, Natana, eu tenho 6 pinheiros enormes na frente de casa. Esses dias eu estava na sacada e o Senhor me fez lembrar disso. Ai, Eu olhei aqueles pinheiros e eu comecei a contar e o Senhor me fez lembrar disso. Eu tinha acho que uns 7 anos. Olha que coisa linda que Deus faz. Mas eu não sou uma pessoa materialista, viu? Eu vivo as coisas boas da terra. A palavra de Deus fala que a gente vai comer, viver o melhor da terra pelo seu suor também. E eu sou muito para ter o que eu tenho hoje. Mas eu almejo e repito, o céu. Isso tudo vai ficar. A minha alma tem que estar lá em Jesus. O que você nunca imaginou viver que o seu trabalho, essa batalha e vendas lhe permitiram viver? Você recentemente viajou? Eu tive a oportunidade, né, de conhecer alguns países. Itália, que é onde o mercado, o mobiliário, a moda, tudo começa ali, né? Foi um sonho viver Itália. Alguns países eu tive a oportunidade de conhecer, tive a honra, o privilégio de conhecer. E eu sou muito grata, assim, pelo que Deus ele tem feito na minha vida, na vida da minha família, do meu marido, na vida de quem convive comigo, que eu posso ajudar. Eu sou muito grata. Eu não tenho, assim, palavras. Me falta palavras para agradecer a Deus todos os dias. Todos os dias. E Gi, que mensagem você deixaria para as empresárias? Porque a gente está num momento. O Brasil sempre tem suas crises, né? Sim, Eu empreendo também há 20 anos, então já sim, passamos por diversas muitas. crises no nosso país. O que você diria, pode falar olhando para a câmera, para essa mulher que está empreendendo, mas está vivendo desafios, mas tem esse sonho, ela sabe que ela pode mais, ela sabe que ela nasceu para viver algo maior. Que recado você pode dar, que mensagem, que ensinamento você pode dar para essas empresárias? Não desiste. É algo que eu posso dizer para você é que busque uma fé, busque a sua força em Deus. Eu falo por mim, a minha força está nele, nas minhas orações, numa leitura de uma palavra, de um bom livro, de um treino físico. Isso vai ajudar a fortalecer a sua mente, tudo isso vai ajudar. Se é algo que você ama fazer, não desiste, não desiste, não larga o barco. Existem momentos bons, existem momentos ruins, nada é bom para sempre, nada é ruim para sempre. O mercado, para quem empreende, não existe estabilidade. Ou você está aqui, ou você está aqui. Não existe isso aqui. E vai ser sempre assim. Então a gente tem que aprender a conviver com isso. Quem empreende tem que ter um cardio bom, eu falo. Você tem que aprender a conviver com isso. Tá muito bom? Espera que vai ficar ruim. Tá muito ruim? Espera que vai ficar bom. Esse é o recado que eu vou te dar. Nada é ruim para sempre. Não desiste. Mantenha sua fé em Deus. Busque fazer o seu melhor todos os dias e Ele vai fazer o resto por você. Ai, que lindo, Gi. Quero agradecer a sua presença aqui. Está num novo momento agora, não é? Sim. Com a sua filha aí indo desbravar novos lugares também. Sim. E fala um pouquinho disso só para nós agora no fim. Como é que tá essa o coração, nova fase da sua vida, não é? Tô vivendo a síndrome do ninho vazio, né? Quando o filho casa ou vai embora. Eu tive uma filha só e recentemente vai fazer 2 semanas que ela tá fora. Ela foi para os Estados Unidos estudar, trabalhar. Eu gostaria muito que ela viesse para esse mercado, né? Arquitetura, design de interiores. Mas eu tô vivendo o meu sonho. Não posso exigir que ela viva esse sonho que eu consegui, né? Tô conseguindo. O sonho dela é outro.
E ela estava bem preocupada esses dias em casa, o ano passado. Ela falou, mãe, meus primos estão fazendo faculdade, meus amigos, e eu não estou fazendo nada, porque eu ainda não sei o que eu quero. Eu falei, não faça nada. Não faça nada. Só viva. Um dia de cada vez. E aí você vai descobrir, você tem 18 anos, você é nova, não tem uma obrigação. Tenho 18, vou ingressar numa faculdade, qual eu vou fazer? Não, para que isso? Isso não é uma regra. Não, você pode começar com 20, 21, você pode começar com 30, tem pessoas que começam a faculdade com 40. É isso, a vida é isso. E ela teve esse desejo de estudar fora, né, nos Estados Unidos, ela está em Boston hoje, ela está super feliz. Foi uma oração também específica que eu tive com Deus. Eu falei, Senhor, o Senhor colocou o desejo no coração dela, agora o Senhor vai fazer essa confirmação para mim. O Senhor, Ele confirmou através de uma palavra. Eu falei, agora eu quero confirmação da confirmação, porque não é Me dá aqui. 10 confirmações, é a minha bebê. Não é aqui, está lá do outro lado do mundo. E o Senhor confirmou e colocou paz no meu coração. E eu falei, então agora, como sempre, vou ser específica na minha oração. Eu quero uma família assim, 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 que vai cuidar dela. E Deus preparou exatamente essa família. Esses dias eu conversei com ela semana passada, eu falei, tô com ciúme dessa família que você tá, porque ela tá te mimando muito. Então o Senhor preparou uma família abençoada que tá cuidando dela lá. Bem. E eu sei que enquanto o Senhor cuida dela lá, Ele cuida de mim aqui, Ele cuida de você, Ele cuida de você. O Senhor, Ele cuida, Ele zela por nós, Ele nos guarda, Ele nos livra, Ele nos guia. E a gente tem que estar sempre na direção dele, Natana. Sem o Senhor, sem Jesus, a gente não é nada. É difícil empreender sem Deus. Não, é uma loucura. A gente é não muito aguenta. pesado. A gente não aguenta. Não porque dá. o mundo mostra o palco. É muito pesado. O mundo mostra o palco, né? Ai, exato. que lindo. Ai, sucesso. No Instagram ninguém vai mostrar as lutas. Ninguém. Mas todo mundo tem suas lutas. Eu tenho minhas, Gi. Você que tá aí do outro lado, todos nós temos lutas na hora de empreender. E se a gente não tiver ousadia, valores, fé, exato, coragem, ambição também, sonhos, a gente não resiste. Não resiste, impossível. não sobrevive, fica muito pesado, muito pesado. Jesus, ele já carregou o nosso fardo, ele dividiu com a gente. Então, não precisa o peso ficar sobre os nossos ombros só. Sem ele, você vai estar com o fardo muito pesado. Com ele, vai tornar isso mais leve. Você vai conseguir passar por turbulência mais leve. Eu falo que aprendi com você isso, inclusive. Você empreende e constrói o avião em pleno voo, a asa tá quase caindo e você tá construindo ele. Empreender é isso. E se você não tiver Jesus, como você sobrevive a isso? Fica muito fardo, fica muito pesado. Com ele é tudo mais leve. Eu chego em casa, às vezes um dia tão turbulento, pesado, eu dobro meu joelho, eu oro, eu falo, Senhor, olha, tá acontecendo isso. O Senhor estava lá, o Senhor viu, o Senhor estava presente. Entra com essa situação, entra com essa solução, porque essa situação da minha mão eu já não consigo mais. E aí o Senhor traz no dia seguinte uma resposta e tudo volta no lugar e se acalma. Que bênção, Gi. É com ele. É inspiradora a tua história, a tua fé. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Deus te abençoe. Muito. Olha, vou deixar as redes sociais aqui da Gi para você seguir. Acompanhe essa mulher maravilhosa e inspiradora. Se você tiver alguma pergunta para ela, deixa aqui nos comentários, a gente vai amar saber. E já compartilha esse episódio com todas as pessoas, mulheres empresárias, que você quer que se inspirem também e que vençam na vida, assim como todas nós estamos vencendo. Exato. Foi um prazer ter você aqui. Muito Prazer obrigada, é meu. Gi. Um beijo para todas vocês. Até o próximo episódio.